Bom dia, benção estarmos reunidos para adorar o Senhor. Antes de meditar na Escritura, é importante mencionar alguns irmãos que aniversariaram. Ontem, o Anderson, fez aniversário, é o superintendente do nosso Conselho de Patrimônio, ore por ele, certamente tem muitas responsabilidades com o Conselho de Patrimônio, mas outros irmãos também. Ontem aniversariaram o Jadson, a Samara veio hoje, e o Dani é o Magalhães, que eu acho que hoje ele não veio, Aí tá ali, sei que ele estava andando de bicicleta por aí, que as fotos é sempre, pedalando, por isso que ele está em forma. Então, E hoje, nosso irmão Alfredo também faz aniversário, não é verdade, com seus 20 e poucos anos aí. E tem mais irmão aniversariando? Acho que não, Miss Mara, que também anda viajando. Mas graças a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado e pela longevidade dos irmãos aqui da igreja. Você tem pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Algumas igrejas, às vezes, têm um dia específico para o evangelismo. Outrora, antes da pandemia, até depois, o evangelismo era no sábado à tarde, dependendo dos irmãos que se reúnem ali para sair aqui nas localidades. Aqui é mais difícil de pregar o evangelho, muitos prédios, salas comerciais, e aí fica difícil você falar do evangelho. Mas dá para evangelizar na região. Mas o evangelismo acontece principalmente quando nós falamos do Senhor Jesus Cristo durante a semana para as pessoas que estão ao nosso redor. Você fala para um vizinho, para um familiar, para uma pessoa do seu trabalho, no ônibus e em várias situações. Você pode pregar o evangelho. Métodos, você pode pregar com um folheto. Não tem tempo, folheto. Um método especial, dando uma Bíblia. Às vezes não dá para conversar tanto, mas algo que impacta uma pessoa é receber uma Bíblia, já até com os versículos marcados para aquela pessoa ler. Quando tem mais tempo, você usa aquele plano de salvação, vários versículos que te conduzem a mostrar o Evangelho de uma maneira simples para uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo. E hoje também a gente entende que temos que evangelizar os evangélicos, porque os evangélicos não sabem do Evangelho, certo? Não se espante, se você tiver que pregar o Evangelho para alguém que frequenta uma igreja evangélica, porque pode ser que aquela pessoa realmente não saiba o Evangelho. Mas um método que às vezes nós desprezamos, mas que é muito eficiente para pregar o Evangelho e que é gostoso de falar, é o método de contar uma história. Você vai contar a história de Jesus, sim, mas eu estou falando do método de você contar a sua história para aquela pessoa. Você vai contar a história da sua conversão ao pregar o Evangelho para alguém. Talvez muitos aqui já fizeram isso, não é? E por que eu estou falando isso? Primeiro, porque eu acho um excelente método de evangelizar. Segundo, porque foi o que Paulo fez no texto que nós vamos começar a estudar hoje, em Atos capítulo 22. Esse capítulo tem 30 versículos e todo o capítulo de Atos 22 é Paulo pregando o Evangelho. Por isso, nós vamos começar hoje a meditar em Atos 22, entendendo que a pregação da salvação é o meu testemunho. A pregação da salvação é o meu testemunho de vida. E nós vamos perceber que Paulo, ele fez exatamente isso. Ele aproveitou uma excelente oportunidade, talvez uma das únicas na vida dele, para pregar o Evangelho para o seu povo, os judeus. Lembra, fazendo aqui uma retrospectiva da história, Paulo, ele cumpriu a vontade de Deus para a vida dele. Qual era a vontade de Deus para a vida de Paulo, nesses últimos momentos aqui do livro de Atos, depois da terceira viagem missionária, ir para Jerusalém? Aí a igreja de Tiro diz: não, Paulo, não vá, que loucura, eles vão te prender, vão te matar, você é um grande missionário, continue fazendo as viagens missionárias e plantando igrejas. Não, Paulo entendia que tinha que ir para Jerusalém. A igreja de Cesareia disse a mesma coisa, e Paulo entendeu que tinha que ir para Jerusalém. Até que Paulo chega em Jerusalém, realmente é espancado pelo povo de Israel em Jerusalém,
e estava sendo preso. E foi aí que nós paramos no capítulo de número 21. A vontade de Deus pode parecer estranha, como um grande missionário vai para Jerusalém sabendo que vai ser preso e vai ser impedido de continuar fazendo as viagens missionárias e plantar igrejas e falar do Evangelho de Jesus. Que coisa estranha, Senhor. Por quê? Nós, seres humanos, inclusive os crentes em Jesus, somos muito arrogantes. Por quê? Porque nós achamos que sabemos a vontade de Deus. A vontade de Deus revelada está na Bíblia Sagrada. Nem ela nós sabemos direito. Quanto mais a vontade de Deus que não foi revelada. A vontade de Deus para a minha vida é que eu me mude e vá morar na Inglaterra. Como é que você sabe? Ah, pastor, o senhor tem que ensinar mais sobre isso na igreja. Qual a resposta que eu dou para esse irmão? Você faltou o culto de oração durante um ano, você perdeu. Pastor, vamos estudar sobre jejum na igreja. Você faltou outro ano de culto de oração, você perdeu um estudo toda quarta-feira sobre jejum. Acabou. Eu não vou mais falar de jejum nessa igreja. Brincando, irmão, pode falar de novo. Mas foi quase um ano. Está entendendo? Aí, por isso, não falte as atividades na sua igreja, porque a Bíblia é um conteúdo enorme, nós temos estudado a Escritura, certo? E aí, se você perde, não volta, porque não tem como ficar repetindo as coisas, né? Pastor, pregue sobre o livro do Apocalipse. Já foi pregado aqui na igreja, todo o livro do Apocalipse. Talvez você não estava aqui na época, certo? Então, estou dizendo isso para te motivar, certo? Motivar você a vir, a participar, não perder e a estar atento, né? Ah, mas está no YouTube. Pois essa é uma vantagem ou não, né? Mas tudo bem. A pregação da salvação é o seu testemunho. Pregue o Evangelho contando o que Jesus fez na sua vida. Isso é fantástico, é maravilhoso. É melhor do que você pregar, muitas vezes, só fazendo aquela parte dos versículos e tentando mostrar para a pessoa a lógica do Evangelho. Isso é válido, claro, mas, além disso, diga o que Jesus fez com você. Porque hoje as pessoas querem saber isso, e interessante, no século I, Paulo fez exatamente assim. Nós vamos ver 3 passos do testemunho de Paulo para pregar ao povo judeu. Lembra, ele estava em Jerusalém, estava sendo espancado, chegou o comandante romano da fortaleza Antônia, que ficava do lado do templo, e acabou ali a confusão, e Paulo pediu a ele para falar. 3 passos da pregação de Paulo. O primeiro passo, que é o que nós vamos ver hoje, é o testemunho de uma vida de pecados. E é o passo que você deve dar quando você for falar do Evangelho para alguém. Você deve falar da sua vida de pecados. Os pecados em que você vivia e como Jesus lhe transformou. Mas, só recapitulando aquilo que acabamos de falar, olha Atos 21, verso 32, antes de entrar no capítulo 22 propriamente dito. Atos 21, verso 32. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então, Paulo, ele estava sendo espancado por uma multidão. Ele não levou um murro. Ele não foi um empurrão. Eu imagino que ele nem em pé estava mais. Estava prostrado no chão e as pessoas espancando, e chutando e batendo. É a imagem que eu tenho. Ele estava sendo espancado. Quando o comandante romano chega, todo mundo se afasta e deixa lá Paulo espancado no chão. Pula para o verso 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? E aí chamou a atenção do comandante. E aí pula para o verso 40. Obtida a permissão, Paulo em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: o que eu acho fantástico é a habilidade do apóstolo aqui. Quando falou grego, ele ganhou a atenção do comandante. O comandante viu, ele não é qualquer pessoa, ele sabe o grego. Quando ele fala o hebraico, provavelmente o aramaico, ele ganhou a atenção dos judeus. Veja como a língua é importante.
Se você pretende ser missionário numa localidade, você tem que aprender o idioma daquele povo. Para aprender um idioma, muitas vezes, 4 anos, né? Acredito que no mínimo, para você aprender bem um idioma, para poder estar ligado ali àquele povo culturalmente, entendendo. Por que eu estou dizendo isso? Só para que a igreja se prepare, porque às vezes enviamos missionários para outras culturas e o missionário vem com um relatório dizendo: estou aprendendo o idioma. Aí talvez alguns irmãos pensem: olha aí, ó, estamos gastando dinheiro em vão para a pessoa aprender um outro idioma. Isso não é gastar dinheiro em vão, é investimento, porque o missionário precisa. Vai para o Japão, China, outra localidade de uma língua extremamente distinta da nossa, é necessário um esforço linguístico. E veja como Paulo, ele sabendo o grego e sabendo o hebraico, num período que não tinha escola de idiomas, ele pôde ter influência com o comandante romano, influência com a nação de Israel ali representada. E então, capítulo 22, o comandante romano deu a palavra a Paulo. Toda a ida dele, do capítulo 20 até chegar aqui no capítulo 22, foi para esse momento. A partir do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 28, é uma narrativa da prisão do apóstolo Paulo. Ele vai estar preso, todos esses capítulos, sendo levado de um local para o outro, mas sempre preso, certo? E é interessante perceber que o propósito de Deus era para que ele, preso, atingisse certo grupo de pessoas que solto ele não atingiria. E o primeiro grupo é esse aqui. Então ele teve que levar uma surra para poder conseguir a oportunidade de estar numa escadaria, talvez mais elevado, falando a muita gente de Jerusalém sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então aprenda a interpretar a vontade de Deus desta forma. O que é mais importante? Mais importante é o nome de Deus. O que é mais importante? Mais importante é a proclamação do evangelho para a glória de Deus. Se às vezes nós passamos por situações ou problemas dolorosos e difíceis para nós, nós temos que começar a entender por que Deus quer que eu passe por esta dificuldade. Outra pergunta, melhor pergunta: como eu glorifico a Deus e prego o evangelho de Jesus a partir da minha dor, a partir do meu sofrimento, a partir da minha dificuldade? É assim que os crentes vivem. Homens e mulheres de Deus pensam assim. É assim que Deus quer que nós pensemos. Por isso que Paulo ia para Jerusalém, sabia que seria doloroso, mas a vontade de Deus para o apóstolo era essa: pregar o evangelho. E é o que ele está fazendo, e aqui ele vai falar do seu testemunho de uma vida de pecados. Você vai falar do evangelho para uma pessoa, então você fala o que aconteceu na sua conversão, como era a minha vida antes de Jesus Cristo. O que Jesus fez na minha vida já é o outro passo que nós vamos ver em outro domingo. Então, Atos 22, verso 1 diz assim: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E esse primeiro versículo mostra uma defesa. Se defendendo de quê? Paulo foi acusado. Qual a acusação de Paulo? Acusações infundadas, dizendo que ele era contra a lei, contra o povo e contra o templo. Ele vai se defender. Só que ele não tem o que se defender, porque ele não fez nada de errado. Mas o que ele chama de defesa é a pregação do evangelho. Percebe? Ele não vai se defender. Ele não vai dizer: eu não sou contra o templo, eu não sou contra a lei de Moisés, eu não sou contra Israel. Ele não vai fazer isso aqui nesse discurso. Ele chama de defesa para captar a atenção do povo. Ele não vai se defender, ele não vai se justificar, ele vai falar do evangelho. Às vezes você vai ser injustiçado, você vai ser desprezado, você vai ser maltratado em uma situação de trabalho, em uma situação na família, em qualquer situação. O que é que você deve fazer? Não se defenda, não se defenda. Fale do evangelho, aproveite a oportunidade para testemunhar do amor do Senhor Jesus Cristo. E a injustiça, pastor, entregue nas mãos de Deus.
Quem é que pode julgar a injustiça se não é o justo juiz? E esse é o problema. E é uma lógica completamente invertida da lógica humana. Qual é o problema? É que o ser humano, quando é injustiçado, ele quer se defender. É que o ser humano, quando é maltratado, ele quer revidar, ele quer se vingar, ele quer descontar, ele quer os direitos dele. E temos direitos, e é lícito, mas não convém. Aproveite a oportunidade do sofrimento e da injustiça para pregar o Evangelho. Isso, irmãos, é ter um pensamento anticíclico, ou um pensamento contra o que todo mundo faz, porque todos os pecadores vão se defender, vão se justificar. Os crentes em Jesus, não. Eles não estão ligando porque as pessoas vão fazer com eles. Os crentes em Jesus estão ligando para a glória de Deus e a pregação do Evangelho. Isso é com Paulo. Ele acabou de ser espancado. E ele está dizendo, irmãos e pais. Ele chamou os espancadores dele, que estavam chutando, batendo, de irmãos e pais. Ah, pastor, mas é porque Paulo era uma pessoa muito pacífica. Era? Ele era uma pessoa tranquila, pacífico, né? Passivo. Não. Ele era um combatente. Pelo contrário, a gente vai ler alguns versículos mais na frente. Aqui é porque Paulo estava entendendo a palavra de Deus na vida dele e estava dominado pelo Espírito Santo de Deus e pela missão. Todo crente tem uma missão. A nossa missão é a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. Na verdade, todo ser humano deve viver assim. A maior parte não quer viver assim. Deus tem misericórdia, não os matou, deixa-os viver em rebeldia. Alguns vão crer, muitos infelizmente não. Mas o propósito da nossa vida é a glória de Deus. No seu trabalho, glorifique a Deus. Na sua família, glorifique a Deus. Na criação dos seus filhos, em tudo que você fizer. É duro sofrer, ser espancado, injustiçado e acusado injustamente, é duro. Mas o foco do apóstolo é proclamação do Evangelho. E então, ele começa a falar da sua defesa, que na verdade é o seu testemunho de conversão. Olha o verso 22. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Porque Paulo falou em língua hebraica, ele conhece a língua sagrada. A turma pergunta lá, brincando, né? Qual é a língua que se fala no céu? É o hebraico, né? Por quê? Porque Adão falava hebraico. Quem diz, né? Que Adão, porque o texto que você estuda do Antigo Testamento, a língua original é em hebraico, um hebraico do período do cativeiro babilônico, é um hebraico que já foi meio que modificado, mas é o hebraico. Então a turma deduz que Adão falava hebraico. Não necessariamente, a gente não sabe, né? Qual língua Adão falava. Mas se você falava em hebraico para os israelitas ali, provavelmente um aramaico, que já é uma vertente, então ele conhece. Ele não é um grego, ele não é um gentil qualquer, né? Ele é judeu e sabe a língua. Então eles prestaram mais atenção. Então, novamente aqui, como a língua é importante para você conquistar a atenção das pessoas. E o verso 3, Paulo se apresenta. Essa apresentação dele é muito importante, porque ele começa no versículo 3 dizendo, eu sou judeu. A primeira identificação, sou judeu. Na verdade, é um nome genérico aqui para israelita, porque Paulo era da tribo de Benjamim, e não da tribo de Judá. Mas aqui já se usava o termo judeu, numa perspectiva genérica para os israelitas, já naquele período ali, como ainda hoje se usa. Mas israelita quer dizer que você é de outra tribo, judeu, especificamente falando, é porque você é da tribo de Judá, judeu. Mas hoje já se fala um israelita como um judeu. Então, Paulo, judeu, ou seja, ele se identificou com aquelas pessoas que o estavam chutando, batendo, maltratando. Olha, se você pensar bem, isso é um negócio muito sério e demonstra muita graça e muito amor. Como você se identifica com o povo que está lhe matando? Mas o amor dele para com os perdidos era enorme. E isso serve para a gente entender o amor que nós devemos ter para com os perdidos.
As pessoas ao nosso redor, pessoas que às vezes são ruins, né? Que cometem muitos pecados e que talvez nos maltratem, mas nós temos que amar essas pessoas. Como Paulo aqui está demonstrando o seu amor quando ele diz: eu sou judeu. E ele diz mais: nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Então, ele nasceu em Tarso, teve uma instrução em Tarso, uma instrução grega, conhecia a literatura grega, filosofia grega, certamente. Falamos em outro momento que Paulo, muito provavelmente, ele foi estoico, e depois da sua conversão, ele pôde, adaptar os ensinos estoicos ao cristianismo, bíblico. Não quer dizer que ele fez um sincretismo, não é isso, mas quer dizer que ele pegou uma metodologia e colocou o evangelho, a gente faz isso muito quando você muda de cultura para cultura, isso é extremamente normal. Não quer dizer que o evangelho de Paulo era grego, não, era o evangelho puro de Jesus, mas ele usava as figuras, muitas vezes ali, da filosofia grega, até para as pessoas compreenderem o que ele estava fazendo. Só que ele não era um estoico mais, agora era um cristão. Como também ele foi fariseu, e usou a retórica, o estilo dos rabinos de ensinar as figuras e a linguagem dos rabinos, ele também utilizou. Então, Paulo, ele era um cidadão, ele não era um escravo, ele não era uma pessoa assim, de uma classe social daquele período inferior, não, ele era um homem que tinha um estudo e cresceu em Jerusalém. Continuando o verso 3, foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados. Gamaliel era um dos grandes homens do Sinédrio naquele período. O Sinédrio, o período intertestamentário, ele foi composto por cerca de 70 a 78 anciãos de Israel para administrar a nação no período que Israel estava sob domínio estrangeiro. Desde o cativeiro babilônico, Israel ficou sob domínio estrangeiro. Babilônios, medo-persas, gregos e aqui os romanos. Então o Sinédrio cuidava, não havia rei ali em Israel nesse período, obviamente, que o rei era o imperador César, mas o sumo sacerdote fazia as vezes, mas quem comandava mesmo era o governador da província romana. Então tinham vários estratos de poder ali naquele período. O fato é que Paulo teve uma instrução excelente para quem era um judeu. Gamaliel, ele seria o sucessor de Gamaliel, digamos assim, pelo que a gente vê, Paulo, ainda jovem, Saulo, no caso, ali aprovando a morte de Estevão, que a gente vai ver no testemunho mais à frente, não hoje. E então, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, certamente, Paulo estudou o comentário dos rabinos. A história diz que o primeiro rabino foi Esdras. Foi o primeiro rabino. Antes de Esdras não havia rabino, haviam escribas. Mas a história diz que Esdras foi o primeiro rabino e daí em diante houve uma sucessão de rabinos, uma escola rabínica, uma tradição rabínica, comentários, de onde você tem o Talmud, o Midrash, Mishnah, você tem o Talmud palestino, o Talmud babilônico. São comentários sobre os textos da Escritura, principalmente sobre a Torá, a lei, a instrução, comentários de rabinos, mestres, fariseus, que faziam, como nós temos hoje livros e comentários sobre os livros da Bíblia, eles faziam os comentários deles e interpretavam. Esses homens se tornaram tão importantes que todos os comentários deles ficaram meio que equiparados à lei de Moisés. E aí foi um grande erro. Você compra um livro de um autor evangélico, muito bom, mas ele não vai acertar em tudo, só a Bíblia. Então você tem que ter isso em mente, certo? Você tem que ler qualquer outro livro, não como a Bíblia. Se você lê achando que ele vai dar todas as respostas como a Bíblia, você já pode incorrer num problema gravíssimo. E então, certamente, Paulo seria um futuro Gamaliel aqui. E Paulo diz ainda no verso 3, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo era um dos principais dos fariseus. Paulo está relatando quem ele era, os pecados dele antes da conversão. Você vai perceber que Paulo não era um bêbado, um adúltero, um bandido, um criminoso, um malfeitor.
Ele era um homem religioso, que cumpria a religião do judaísmo à risca. Ele era um homem impecável, eticamente falando. Mas isso Paulo está considerando pecado. Percebe? Então, às vezes, quando a gente vai falar do testemunho, nós achamos bonito aqueles testemunhos. Ah, fulano era um dependente químico. Não, ele assaltou tantos bancos, matou tantas pessoas e se converteu. Olha, como o poder de Jesus é maravilhoso. E é. Amém, porque um bandido se converteu. Graças a Deus por isso. Mas o poder de Jesus é tão grande também quando transforma um homem eticamente perfeito. Era Paulo. Eticamente sem erro. E eu me lembro, nunca esqueço disso, quando no meu primeiro ministério fui evangelizar um homem que olhava para ele e dizia: esse homem não tem pecado. Ele não era crente. Esse homem não tem pecado. Como eu vou falar de pecado para ele? Nem TV ele tinha na casa dele, para não se contaminar. Ele lia a Bíblia, mas ele não era crente. Ele cuidava dos filhos sob disciplina. Ele era melhor do que os irmãos da igreja que eu pastoreava, mas ele não era crente. É como Paulo aqui, certo? Mas qual é o pecado que Paulo está querendo mostrar aqui? Paulo está dizendo para os judeus: eu, de todos vocês, eu era o excelente. Talvez até pode parecer arrogante, né? Mas era o que ele estava dizendo. Dos judeus, eu excedia a todos. Porque naquela época, hoje não, mas naquela época, e até o século XVI, a religião, ser religioso, era status, né? Até início da colonização no Brasil, as famílias ricas queriam que seus filhos fossem padres, né? Médicos e militares, né? Advogado também. Então eram as grandes profissões, né? Então, mas tinha o padre, que ainda é resquício do período medieval. Então, a grande disciplina que se estudava nas universidades era a teologia. Então, no período de Paulo, essas características que ele está dando aqui é de uma pessoa socialmente benquista naquele período. Mas Paulo está considerando isso pecado. Para entender melhor o currículo de Paulo, Filipenses 3, verso 4, está mais especificado o currículo dele aqui. Filipenses 3, verso 4, Paulo diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O que é que ele quer dizer com isso? Das obras aqui da terra, eu tenho obras melhores do que qualquer judeu. Porque ele seria o sucessor de Gamaliel. Ele seria um grande rabino, Paulo. Ele era um rabino, mas seria mais excelente ainda. Verso 5, Filipenses 3, 5. Circuncidado ao 8º dia. Isso aqui nem todo judeu naquela época conseguiria. Então ele cumpriu a lei de Moisés, circuncidado ao 8º dia, como diz a lei, certo? Quase todo judeu conseguiria, mas Paulo aqui deixando muito claro o seu currículo. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. O que é que ele quer dizer com isso? Não sou misturado, não sou mestiço. É o que ele está querendo dizer aqui, eu sou puro. 12 tribos de Israel, certo? Manassés, tinha Manassés A, Manassés B. 12 tribos de Israel, certo? O reino foi dividido. 10 tribos se contaminaram enormemente com outros povos. Daí surgiram os samaritanos já no período intertestamentário, chamado Reino do Norte. Não houve um rei do Reino do Norte temente a Deus. Nenhum. Tribo do Sul, ou melhor, Reino do Sul, composto por 2 tribos que se mantiveram menos contaminadas com as outras nações. Quais foram essas tribos? Judá e Benjamim. Haviam levitas no período do Novo Testamento, sempre houve pessoas de outras tribos, certo? Mas as tribos mais puras era a de Judá, de onde vinha o Messias, e a de Benjamim. E por isso que Paulo está dizendo aqui: eu sou de Israel, da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus, judeu puro. É o que ele está querendo dizer aqui. Isso para o judeu é status. Naquela época era status, certo?
E aí ele continua em Filipenses 3, verso 5. Quanto à lei, sou fariseu. Era, no caso, né? Era fariseu, ou seja, era um estudioso da lei que guardava os detalhes da lei de Moisés. Era uma pessoa sistemática e detalhista. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo disse isso claramente, ele era assim. E esse foi o grande pecado do apóstolo. Qual era o pecado? Qual o pecado de uma pessoa eticamente correta? É porque nós olhamos como as pessoas olham, né? Você olha uma pessoa, não bebe, não fuma, não rouba, não faz nada de errado, pessoa, pronto, é um crente. Irmãos, o pecado está muito mais profundo. Está no nosso coração. É por isso que eu costumo repetir, nós não devemos mudar o comportamento. Porque você pode mudar o seu comportamento e não mudar o seu coração. Você vai ser como um religioso pecador, como um legalista. Você mudou o comportamento e o coração. Eu vou para a igreja bem arrumada e decente porque a igreja exige. Você mudou o quê? O coração? Não, você mudou o comportamento. Isso não agrada a Deus. Evita problemas, mas não agrada a Deus. E vai gerar mais problemas. Tem que mudar o coração. Paulo era religiosamente aprovado pelo judaísmo. Ele era um grande nome. E esse é o pecado, é confiar nas suas próprias obras. O pecado do religioso é confiar na sua retidão. É confiar que você é bom, irrepreensível, porque você faz tudo corretinho. Então você acha que isso é suficiente e que agora você não tem pecados. E você está bem com Deus. Paulo achava assim. Muitas pessoas pensam que se converteram, mas não se converteram. Se tornaram eticamente aprovadas pela sociedade. E até mais do que o que a sociedade exigiria. Entende? No comportamento. Mas o pecado está no coração. Veja, Paulo não era um bandido. Ele não era um bêbado. Ele não era uma pessoa eticamente ruim. Mas ele precisava de conversão. E quando ele vai pregar o evangelho para os judeus, ele fala do testemunho dele. Eu era excelente. E eu era tão zeloso. Verso 4. Atos 22, voltando para o texto-chave, verso 4. Eu era tão zeloso que eu persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas. O sumo sacerdote, provavelmente ele estava ali, viu? O sumo sacerdote, talvez ele não estava batendo em Paulo, mas ele estava próximo, aprovando tudo. O sumo sacerdote e todos os anciãos, destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também já estivessem para serem punidos. Então Paulo, ele foi para prender e matar cristãos. Ele era tão zeloso que ele entendia. Os do caminho, eles estão indo contra o judaísmo, estão indo contra a lei de Moisés. Ele pensava do mesmo jeito que ele está sendo acusado agora, né? Os do caminho vão contra a lei, vão contra o povo, vão contra o templo. Ele pensava do mesmo jeito. Quando creu em Jesus, as coisas mudaram. Paulo, ele descreve bem uma pessoa, Paulo antes da conversão, uma pessoa que teme a Deus, mas não é crente. É possível isso acontecer? Pois é. Tem pessoas que temem a Deus, mas nunca foram convertidas. O temor que elas têm de Deus é insincero, é mentiroso. Elas não admitem, óbvio, mas é. Paulo falou isso em Romanos 10, verso 1. Olha o que o apóstolo diz lá em Romanos 10, verso 1, quando ele fala para os seus compatriotas israelitas. Irmãos, Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos.
porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tinha um certo temor de Deus, tinha um certo zelo de Deus. Quem? Os judeus, os israelitas, mas sem o entendimento correto da palavra de salvação em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o problema está exatamente aqui, desconhecendo a justiça de Deus e procurando a sua própria justiça. É isso que o ser humano pecador faz. Eu não quero me submeter à vontade de Deus, à justiça de Deus, à palavra de Deus. Eu quero me submeter à minha justiça, à minha palavra, à minha vontade e ao meu querer. E essa é a rebelião contra Deus. Não importa se eticamente o meu comportamento é aprovado e correto em sociedade. O que importa é a justiça. Eu estou me submetendo à justiça de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, ou eu estou estabelecendo a minha própria. É mais fácil ao homem pecador não convertido ser religioso do que ele admitir a justiça de Deus na vida dele. E quando a gente fala justiça de Deus, é o quê? É eu entender que eu estou perdido nos meus pecados, que eu preciso de um Salvador, que eu não posso me salvar, não tem o que eu faça nessa terra que me salve. E essa é a coisa mais importante da minha vida, porque morreu sem Jesus Cristo, vai para o inferno, e não tem outra oportunidade, e não tem opção, e não é a igreja que te salva, e nem é o pastor que te salva, é você arrependido dos seus pecados, que clama para que Jesus Cristo seja o seu Salvador. Paulo, eticamente correto, mas buscava a sua própria justiça, não queria saber da justiça de Deus. E então, interessante, 1 Timóteo 1,15, Paulo, ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso não é falsa modéstia. Isso não é falsa modéstia. Ele se entendia como o principal dos pecadores. E você percebe a evolução na vida cristã de Paulo. Ele diz no começo: dos apóstolos eu sou o menor. Aqui ele nem se considerava apóstolo. Aqui ele dizia: dos pecadores eu sou o principal. Por quê? Olha o verso 12, 1 Timóteo 1,12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, que é o que nós cantamos hoje, né? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel. Eu não sou fiel, é o que ele está dizendo. Foi Jesus que me considerou, foi Jesus que me colocou numa postura de fiel. Eu não sou. Olha o que ele está dizendo aqui, certo? Designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Então, Paulo se considerou o pior dos pecadores, o principal dos pecadores, porque em algum momento ele perseguiu Jesus Cristo, né? Então, para ele é o pior dos pecados, é perseguir o Salvador. Então, ele sabia que tinha tido o perdão desse pecado, mas foi uma marca que ficou para ele. Ele foi perseguidor daqueles que pregavam a salvação em Jesus. Mas ele diz, no final do verso 13, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então você percebe como Paulo era pecador, e o pecado dele era confiar nele mesmo. No pecado não é só beber, e esses pecados que a gente vê aqui em sociedade são mais visíveis, são pecado, mas o pecado está dentro de nós, está em não confiar em Deus. Eu confio na minha justiça, não confio na justiça de Deus.
Essa é a diferença entre uma pessoa que realmente creu em Jesus e uma pessoa que vive nas igrejas evangélicas achando que é crente. Essas pessoas estão confiando na sua própria justiça. Como Paulo lá no judaísmo, o judaísmo tinha o Antigo Testamento, Paulo era versado no Antigo Testamento, Paulo ensinava, lia no templo, nas sinagogas, sobre o Antigo Testamento, ele conhecia a palavra, ele não era um ignorante da Bíblia, ele conhecia a Bíblia da época, o Antigo Testamento, mas ele confiava na justiça própria dele. Testemunho de uma vida de pecados. Quando você fala do seu testemunho de conversão, você vai falar dos pecados, da sua vida de pecados, mas não em detalhes as coisas ruins que você fez necessariamente. Você vai falar exatamente isso. Eu confiava em mim, eu me achava inteligente, eu achava que eu tinha o controle, eu achava que eu sabia o que eu queria, até que eu conheci Jesus e percebi que eu estava perdido. Esse é o testemunho de todo crente em Jesus, é reconhecer que estava perdido. E a nossa salvação é a nossa alegria todo dia, até a volta de Jesus. Não tem nada mais alegre e feliz na vida de um crente do que recordar daquele dia. Alguns converteram cedo, outros mais tarde, mas todos creram aqui, os que são crentes, creram no Senhor Jesus Cristo. Quando você chega para uma pessoa e fala do que Jesus fez na sua vida, você está pregando o Evangelho, e se Deus quiser, aquela pessoa pode crer no Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e todo-poderoso. Obrigado pela tua palavra, pela vida do apóstolo Paulo, que demonstra uma genuína conversão. E como ele está imbuído de cumprir a tua vontade, mesmo no meio de pessoas que o maltrataram. E a tua vontade é simples, é testemunhar da conversão dele ali. Os séculos passaram, ó Pai, mas a tua vontade é a mesma para todos nós. É falar da nossa conversão, do testemunho do teu Evangelho nas nossas vidas, para glorificar o teu nome e salvar almas perdidas. Nos ajuda a termos esse entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê um bom almoço e até a noite, 6h30.